Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um TV Mudamente. Olá, eu sou o professor Moacir e no TV Mudamente de hoje nós vamos apresentar uma conversa que a gente teve com Marina Bragante. A Marina é formada em Psicologia, tem mestrado em Administração Pública, foi secretária adjunta do Estado de São Paulo e atualmente é chefe de gabinete da deputada Marina Elu. Mãe da Lorena, da Olivia e do Lucas, trigêmeos, a Marina cedeu um pouquinho do espaço dela, tão pequeno, para conversar com a gente a respeito de formação profissional, carreira e mercado de trabalho. O bate-papo foi muito legal, então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, gente, eu vou dar início aqui, só uma abertura, até para já deu aqui o horário, a gente aproveitar ao máximo. Primeiro, agradecer, Marina, seu tempo. O Breno contou aí do desafio, né, dos trigêmeos, mas agradecemos aí um pouco, dar aí um pouco do seu tempo aí para compartilhar a sua experiência, bater um papo aqui com essa turma que é super legal. Agradecer mais uma vez Moacir também, sempre pela parceria na Construir Brasil, nos projetos. E, bom, pessoal, hoje a gente preparou a ideia, a Marina falar um pouco da trajetória dela, falar um pouco do tema que foi proposto. A gente pensou, Marina, algo em 25 minutos, se quiser falar mais, a gente combina, não tem problema. E depois a gente faz mais uma mesa redonda, né? A ideia é que seja mais interativa, gente, isso aqui não é uma aula, né, chata, só um lado falando, né? Depois a gente faz essa abertura, depois sintam-se à vontade para participar. Lembrando, né, uma das dificuldades dessa comunicação digital é que se todo mundo fala ao mesmo tempo, se presencialmente já não funciona, digital então menos ainda. Então, se tiver mais uma pessoa, a gente vai pôr uma ordem aí, né, de inscrições para falar, só para coordenar, para a gente aproveitar. Nossa, eu vou adorar se tiver um monte de gente querendo falar. Vai ter, né, Moacir? A turma aí é super, super ativa. Bom, para apresentar a Marina, vou pedir para o Breno, que conheceu ela, que fez o convite, se puder aí só falar, Breno, rapidinho, e a gente passa a palavra. Bom, gente, não vou falar muito, vocês já viram o currículo impressionante da Marina, só vou explicar por que eu achei que seria tão importante a Marina aqui nesse primeiro evento. Primeiro, para mim era uma coisa bem importante, como o grosso de nossa mentoranda são mulheres, a gente queria mostrar uma mulher super bem-sucedida que chegou a ser subsecretária de assistência social no maior estado da federação. Eu também queria alguém que pudesse falar um pouco sobre como é a evolução de carreira, porque vocês estão ou no início da faculdade ou prestes a entrar na faculdade. E aí é interessante pensar que não necessariamente a faculdade que você escolhe define o que você vai fazer o resto da vida. A Marina já foi psicóloga, ela já trabalhou no governo, ela já trabalhou em política, e ela vai trazendo habilidades de um lugar para outro e aprendizados, eu achei que ela seria muito eficaz em passar para vocês esse entendimento de como evoluir de ponto a ponto da carreira. E, finalmente, a gente queria trazer alguém que fosse bom que conseguisse interagir com vocês e trocar ideias. E, nisso, a Marina talvez das melhores do planeta. A gente se conheceu em Harvard e ela era a pessoa que todo mundo em Harvard, algumas das pessoas mais inteligentes do planeta reunidas, quando elas tinham um problema, elas iam falar com a Marina. E a Marina era a pessoa que resolvia. Não então, era mais gente, mas conseguia resolver. Sem mais delongas, vou deixar a Marina tocar o show. Obrigadão, Marina. Obrigada, Breno. Obrigada mesmo pelo convite. Fiquei até... Nossa, nem sei o que falar depois dessa apresentação. Nem sei se eu caibo nessa apresentação toda. Mas é um prazer, assim, poder conversar com vocês. Acho que tem duas coisas que eu gosto muito e vocês vão ver ao longo de toda a fala, quando eu conto um pouco do que eu fui trabalhando e como eu fui decidindo o que eu queria fazer, que é conhecer pessoas e estar perto de pessoas. Então, a possibilidade de conhecer vocês, estar perto mais ou menos, porque essa história da pandemia não deixa a gente perto de ninguém, mas poder conhecer pessoas, escutar diferentes pontos de vista, para mim, é super importante. E a outra coisa que eu gosto de fazer é poder refletir sobre a minha história, porque acho que cada vez que a gente para contar, a gente também aprende um pouquinho mais sobre a gente, sobre o que a gente gosta, sobre o que não foi tão bom. Então,
ter a oportunidade de falar sobre tudo que eu fui fazendo ao longo da vida, para mim é importante, ainda mais nesse ano que, enfim, se tivermos eleição, eu sou uma pré-candidata, então é bom poder também ir desenvolvendo de novo essa habilidade, assim. Eu fiquei pensando como é que eu começava, né? E daí comecei a partir das 3 perguntas que a gente mandou para vocês, que acho que para mim são perguntas muito norteadoras. Eu lembro sempre da minha mãe, quando eu estava tentando entender o que eu ia querer fazer, como é que eu ia pensar, a carreira e tal. E a minha mãe falava o que uma das pessoas respondeu, que era assim, você não precisa ficar pensando no dinheiro que você quer ter, mas você precisa pensar naquilo que você gosta de fazer e sabe fazer, porque daí qualquer problema, qualquer desafio que você encontrar na vida vai ser mais fácil de resolver, porque você está ali trabalhando com o que você ama. E ao mesmo tempo, a minha mãe falava uma outra coisa, que era toda vez que eu ia reclamar para ela, porque no trabalho às vezes tem coisas chatas, né? Na vida às vezes tem coisa chata, né? Mas toda vez que eu ia reclamar, tipo, ai, tá muito chato, não tô gostando da relação com essa pessoa, não sei o que, ela falou assim: o trabalho não precisa ser o centro da sua vida e o único centro de prazer da sua vida. É óbvio que se ele vem com prazer, é ótimo. Mas se ele vem e traz outros ganhos para você e às vezes ele não traz prazer, tudo bem, dá para sobreviver com isso. Então, para mim, ele tem 2 lições muito importantes. 2 ou mais, né? Sempre tem um monte de lição aí na vida que você vai buscando depois. Mas uma é fazer o que a gente gosta, faz tudo ser sempre melhor. E outra é, mesmo que a gente faça o que a gente gosta, vai ter momentos em que a gente não vai gostar do que a gente está fazendo. E tudo bem se a gente conseguir preencher a nossa vida com coisas além do trabalho que nos tragam prazer. Um namoro gostoso, ter um hobby legal, ler livro, ver filme, sair com gente, sei lá eu. Cada um gosta de coisas diferentes. E daí acho que essas são 2 coisas super importantes para a gente ter em mente. E como é que eu cheguei até aqui? Eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre me imaginava. Tem isso, né? Tinha uma época que as meninas queriam ser modelo ou professora. E essa era a minha época de criança. E eu nunca quis ser nenhuma nem outra. Eu queria sempre ser o que na minha cabeça era uma executiva, que eu não sabia exatamente o que era, mas era uma mulher que usava tipo salto alto, uma roupa cinza escura e uma pasta. Eu até hoje não encontrei essa mulher, mas eu tinha na minha cabeça de pequena essa imagem assim, mais formal. E daí, enfim, fui estudando e tal. Eu nunca fui uma mega aluna super bem, mas também não era uma aluna. Eu nunca repeti de ano, mas também nunca era a melhor aluna. Eu estava ali, tudo bem. E acho que tem uma coisa que o Breno falou, que é na minha vida de escola, assim, acho que a minha prioridade nunca foi estudar loucamente tudo, tudo, tudo. A minha prioridade era estudar e ir bem e poder curtir os meus amigos e fazer novos amigos e experimentar coisas na vida. E isso, ao longo da minha vida inteira, eu tenho conseguido até o momento fazer. E eu acho que é super bom. Mas aí, quando chegou a hora da faculdade, eu tinha ido morar fora, do meio do 2º ano para o meio do 3º ano do colegial. Não é mais assim que chama agora, né? Como chama agora? Nono ano? Eu não sei nem como chama. Colegial chama colegial? Você quer dar uma ajuda pra gente? Ensino médio, é isso, né? Se eu parar para pensar, eu sei, mas falando assim na emoção. Então, era do 2º ano para o 3º ano do ensino médio, eu fui morar fora. E na escola que eu estudava aqui em São Paulo, só tinha química no 2º e no 3º ano. Então, eu perdi 1 ano de química. E eu não sou boa nem de matemática, nem de química, nunca fui. Então, eu tinha certeza que tanto fazia o que eu ia prestar no vestibular, porque eu não ia passar mesmo, porque eu não tinha aprendido química, então... E daí eu fui prestar e eu escolhi... Cada lugar que eu prestei uma coisa diferente e uma coisa bem diferente da outra. Então, na USP, eu escolhi fisioterapia, que era a profissão da minha tia, que eu amo. Mas é só porque ela era minha tia que eu amo, porque eu nem sabia exatamente o que eu queria fazer de fisioterapia na vida. Na PUC, que é onde a minha mãe dava aula, eu escolhi fazer psicologia, que era o que meu pai e minha mãe fazem.
E tem uma opção que você pode escolher uma segunda carreira. Daí eu escolhi História porque, cá entre nós, porque eu achei que era mais fácil de entrar. E porque eu gostava de História, mas era porque era mais fácil de entrar. Entendeu? Como eu nunca fui muito CDF, mas é bom ser CDF, tá? E daí, em outro lugar, que eu não me lembro exatamente que faculdade que era, eu prestei o que eu hoje acho que era o que eu queria fazer, que era Relações Internacionais. Mas eu também não sabia muito bem o que era na época, assim, porque era o primeiro ano de Relações Internacionais. E daí eu passei em História, mas antes de começar, eu já passei em Psico, que era, se eu passasse em Psicologia, eu não passava em História. E daí eu passei em Psicologia, e era a faculdade que a minha mãe tinha estudado, que a minha mãe dava aula, e a profissão do meu pai e da minha mãe. Então, parecia quase que normal e natural dentro da minha família. E daí eu fui fazer. E no primeiro ano, eu não gostei de nenhuma matéria. Para não falar nenhuma, no segundo semestre tinha antropologia e daí eu gostei. Mas o resto foi muito difícil de fazer, assim. Eu não gostava muito das pessoas, não tinha muito a ver comigo. Mas o que eu tive muito medo de sair da faculdade, porque era isso. Não é fácil entrar na faculdade. Eu não achava que eu ia entrar. Aí eu entrei numa faculdade que a minha mãe tinha feito, então tinha uma certa pressãozinha para eu gostar. Era perto da minha casa, tal, e eu tinha meio, não tive coragem de sair. E daí fiz a faculdade. Daí no segundo ano foi mais legal. Daí é isso, né? Quando você gosta de gente, tem um monte de gente na faculdade, você vai aprendendo a conviver com as pessoas, você vai fazendo novos amigos, uma outra matéria que te interessa. E daí eu tinha estudado, estava estudando psicologia, e psicologia estuda gente. Então comecei a ver coisas que eu gostava e fui me envolvendo, mas eu nunca conseguia me imaginar trabalhando com aquilo. E daí no último ano eu fiquei muito nervosa, porque realmente assim, eu ficava imaginando como ia ser o jantar na casa dos meus pais, ia ser meu pai falando dos pacientes dele, não falando dos pacientes, mas do dia a dia, como era no consultório, uma outra casa, né? A minha mãe falando dos pacientes dela. E eu não contei para vocês, mas o meu irmão também fez psicologia. Então ia ser o meu irmão contando os pacientes dele e eu contando os meus. E daí eu achei que estava muito chato aquilo, assim, que o mundo tinha muito mais coisa para a gente conhecer do que, sei lá, 8 pacientes por dia, a vida desses 8 pacientes por dia. Daí comecei a ficar meio xoxa, assim, né? Não é isso que eu quero fazer e tal. E a minha mãe tinha um amigo que fazia orientação vocacional. Ela falou para ele: bom, eu sei que as pessoas fazem orientação vocacional antes de prestar a faculdade, mas a minha filha acabou a faculdade e tá meio assim, será que ela podia fazer com você? Daí ele falou: pode, tá ok, e fui lá fazer. E daí eu fiz orientação vocacional. E o que vocês acham que deu de resultado? Psicologia. É... Mas deu a possibilidade de trabalhar com psicologia maior do que a psicologia clínica, que era aquela psicologia que tinha na minha casa. Os meus pais trabalhavam no consultório. Mas psicólogo pode trabalhar em escola, em hospital, no governo, em vários lugares. E eu não tinha nunca me atentado a isso, assim, porque acho que naturalmente na minha vida, psicólogos tinham um consultório, os pacientes e tal. E daí eu fui experimentar trabalhar no Conselho Regional de Psicologia, que estava abrindo um projeto que chamava Banco Social de Serviços em Psicologia. E ele era a gente fazia parceria com o governo, ou dos municípios, ou do estado, ou da União, para oferecer trabalho dos psicólogos voluntariamente durante um período. A ideia era quase quando a gente coloca doce na boca de criança, assim, a gente mostrava como os psicólogos eram importantes para o desenvolvimento da política pública durante um tempo, aí os psicólogos saíam e falavam assim, bom, então agora faz concurso para contratar psicólogo. E daí eu trabalhei lá um tempo, e daí eu fui conhecendo o poder público. Porque acho que tem uma coisa que no nosso país é muito, muito, muito significativo, que é
o acesso ao poder público só se dá para quem precisa dele, né? Então, se você estuda em escola particular, você não sabe necessariamente como funciona a escola pública. Se você tem acesso a convênio, hospital particular, você também não sabe mais, você sabe mais ou menos como funciona o hospital público, que são a enorme quantidade de privilégios que uma parte da nossa sociedade tem. E eu fazia e faço parte dessa parte que tem privilégio. E nunca tinha me incomodado com isso porque eu não tinha noção do que significava isso. E daí, acho que para mim foi muito importante poder trabalhar no poder público, porque abriu a minha cabeça para conhecer um país que não era o que eu conhecia, e uma cidade que não era o que eu conhecia. E que era muito mais dura do que a que eu conhecia, mas também muito mais rica de possibilidades e de diversidade. E daí eu fui então trabalhar no Conselho Regional de Psicologia, e já não era uma psicologia clínica, eu também já não fazia muito trabalho de psicóloga, porque eu coordenava o projeto, então eu tinha que pensar em cronograma, o que a gente ia ter de resultado, quem que era a equipe, que não era uma coisa que eu tinha estudado, mas era uma coisa que eu gostei de fazer, assim, de poder transformar uma ideia num projeto e concluir ele. E envolver a maior quantidade de gente possível e formando essas pessoas para o que o projeto se propunha a fazer. Gostei muito de fazer isso. Mas eu não estou controlando meu tempo. Quando faltar, tipo, 5 minutos, vocês me avisam? Pode Senão, deixar. vocês estão vendo que eu gosto de falar, né? Apesar de gostar de conversar e escutar os outros, eu gosto de falar também. Tem uns 10 minutos ainda. Tá. Só que daí eu tive uma briga com a minha chefe, que não era uma briga exatamente, mas ela estava fazendo coisas que eu achava bem pouco éticas e eu não queria meu nome no relatório final do projeto. E daí uma professora da minha faculdade me indicou para trabalhar na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui de São Paulo. E daí eu fui sem ter nenhuma ideia do que significava isso, assim, do que significava uma política pública, como era a construção de uma política pública, qual é o ciclo de construção de uma política pública. Eu fui porque eu queria mudar de emprego, que é o que acontece muitas vezes na nossa vida, né? A gente se joga num lugar sem ter muita clareza do que significa aquilo, mas às vezes tem alguma coisa falando, pode ser interessante. E muita gente chama essa coisinha de intuição, eu acho que ela pode ser uma boa coisa para a vida. E daí eu fui trabalhar na secretaria, e daí eu comecei a gostar muito daquele trabalho. O poder público, para mim, tem uma coisa que é muito apaixonante, que é o alcance do seu trabalho, assim, e ainda mais que a gente está falando da cidade de São Paulo. No primeiro ano que eu comecei a trabalhar lá, a gente trabalhava com 64 mil famílias. É muita gente. Cada família tem entre 4 e 5 pessoas, né, o cálculo. Então era muita gente que tinha o impacto do meu trabalho, podia melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não só do meu trabalho, óbvio, mas o meu trabalho contribuía para isso. E a outra coisa do poder público que eu acho um fenômeno é o alcance dele, porque é isso, a gente ia na periferia da periferia da periferia de São Paulo encontrar uma família para cadastrar no Cadastro Único Federal. E pensar o que fazia sentido para aquele território. E daí eu fiquei muito apaixonada com isso e fui trabalhar. Fiquei lá um tempo, aí o secretário que eu conheci lá, nunca tinha visto ele na vida, ele resolveu sair candidato a vereador e eu falei para ele, não, me leva, porque eu gostei de trabalhar com você, eu gostei de trabalhar nesse lugar aqui, que eu nem sabia exatamente como chamava, que era o poder público. Eu compartilhava muitos valores com ele do que a gente achava que devia ser e como a gente queria que a sociedade fosse. E daí ele me chamou para trabalhar na campanha dele com a seguinte frase: então eu vou te chamar para trabalhar na campanha. E eu assim, mas eu nunca trabalhei em campanha, eu não sei nem como funciona uma campanha política, e eu não sabia mesmo. Ele falou, não, tudo bem, você precisa cuidar das pessoas. Eu falei, então tá, isso aí eu sei fazer. Cuidar das pessoas, não sei quem pessoas são essas, mas eu sou boa de cuidar, vamos embora, vou começar a cuidar dessas pessoas todas que aparecerem aqui. E daí eu fiz uma campanha, que foi muito legal. Outro dia, quem tiver interesse em saber como funciona a campanha, eu passo meu e-mail, a gente conversa, porque é muito, muito, muito legal trabalhar em campanha.
E eu e ele, a gente se deu super bem. A gente se conhecia, mas não muito, a gente se deu super bem. Eu comecei a ser assessora direta dele. Daí ele foi eleito. A gente trabalhou na Câmara durante 6 anos, que também foi um mundo inteiro que abriu, assim, porque daí não era política pública de construção de projeto e programa que era o executivo, né? Era o legislativo. Então tinha ele como vereador e uma equipe toda, e como que a gente trabalhava dentro daquele lugar que tinha muito da política que normalmente a gente escuta no jornal, hoje em dia nas redes sociais, essa coisa bem, que adjetivo eu posso usar assim, bem horroroso, bem corrupto, bem terrível, mas também tinha muito vereador que estava a fim de fazer coisas interessantes, vereadoras que traziam discussões super importantes para a cidade, tinha acesso a muita coisa que está acontecendo na cidade, né? A Câmara, ela é muito viva, porque todo mundo mora no município. Vocês moram no DF, mas enfim. É quase como se fosse o município. Então, a política, tudo acontece no território, né? Acontece onde a gente mora, acontece, sei lá, na rua que não funciona, na falta de emprego que está ali do nosso lado, ou enfim. Então, foi muito, muito legal. E daí, esse secretário virou deputado federal e eu era assessora dele, então eu estava indo meio... Foi um período da minha vida que eu fui fazendo as coisas meio sem pensar o que eu estava fazendo, assim, porque eu estava gostando de estar lá. E como tem um monte de mulher, eu acho que é importante falar que foi um período da minha vida também que, porque eu não tinha estudado exatamente para ser aquilo que eu estava sendo, e porque nós mulheres somos frequentemente vítimas de uma coisa que chama síndrome da impostora, a gente nunca acha que é bom o suficiente para estar onde a gente está, isso é importante a gente parar para refletir em todos os momentos. Eu nunca consegui me impor do ponto de vista de salário, por exemplo. Eu era braço direito dele, eu fazia o trabalho que um chefe de gabinete faz, mas eu tinha um salário 1/3 do chefe de gabinete e eu achava que estava tudo bem. Não está tudo bem, viu? Pode cobrar o seu salário quando você achar que você está ganhando menos, pode conversar, porque se não conversar, não vai ter chance de ganhar mais mesmo. Mas eu gostava do que eu estava fazendo, enfim, tinha muita coisa ali e acho que não tinha o que hoje a gente tem, que é esse espaço para discussão do que significa a diferença salarial entre homem e mulher, do que significa mulheres quererem e poderem trabalhar em lugares de liderança. Acho que hoje a gente fala muito mais sobre isso e é fundamental poder continuar falando. 5 minutos, Marina. Tá bom. E daí o que aconteceu foi que abriu o espaço do secretário adjunto, porque o secretário adjunto mudou de emprego, saiu de lá, ficou vago. Eu falei, lá no fundo, eu sou a melhor pessoa para fazer isso hoje em dia. Porque eu conhecia o secretário, que eu estava trabalhando com ele há 12 anos, então eu sabia muito que ele... Eu conhecia a política, eu conhecia a secretaria, eu conhecia tudo melhor do que ninguém. No mundo, eu era a melhor pessoa para ocupar aquele lugar. E daí eu falei para ele, eu quero ser secretária adjunta. E meu chefe falou, veja bem, eu preciso fazer uma articulação política aqui, ali, outra ali. Daí quando ele falou isso, eu falei, bom, o que para mim era uma coisa de nós estamos pensando no nosso futuro, virou ele está pensando no futuro dele e eu tô indo meio a rebote. Então para mim foi muito importante que foi um momento que eu falei, mas então o que eu quero ser? O que eu gosto de ser? O que eu preciso ter para conseguir ser o que eu quero ser? E foi aí que eu resolvi fazer um mestrado onde eu conheci o Breno, que era então para eu poder me sentir confortável trabalhando no poder público mesmo, eu preciso estudar um pouco, porque eu sentia falta, e porque vocês lembram que eu falei que a minha mãe é professora de faculdade, né? Então tinha esse imaginário, e que não é verdade também, de que só quando a gente faz faculdade de alguma coisa que a gente, ou quando a gente estuda alguma coisa que a gente sabe aquilo. Não é verdade. Estudar é super importante, traz um monte de aprendizado, mas não é a única coisa que te forma na vida em todos os temas. E daí eu prestei, fui lá, estudei com o Breno, foi uma delícia, aprendi muita coisa. E quando eu voltei, eu estava grávida de trigêmeos, 5 meses grávida de trigêmeos e desempregada. E daí esse mesmo cara que não quis que eu fosse secretária adjunta dele, se bem que ele depois ele decidiu que de fato eu era a melhor pessoa e eu fiquei lá um tempo, falei, mas eu não...
Você não vai me colocar aqui só para me segurar do seu lado, porque eu vou passar para o mestrado e eu vou fazer. Eu vou sair desse lugar. Você não vai me comprar com a posição de secretária adjunta de Estado. Então, eu fiquei um tempo, foi muito legal. E quando eu virei secretária adjunta, foi muito importante o retorno que eu tive de várias mulheres que eu trabalhei ao longo da vida, falando, putz, é muito difícil ter uma mulher aí, que legal que tem uma mulher ocupando esse espaço, que importante. E eu fazia reunião, era o governador, 50 homens e eu. E é muito maluco como a gente efetivamente precisa lutar para estar mais nesses lugares. Mas daí fiz o mestrado, voltei grávida, ele me contratou grávida, e eu trabalhei com ele um pouco, daí ele não foi reeleito, e eu fiquei... Aí meus filhos já tinham nascido, meus filhos nasceram dia 18 de outubro, no mesmo outubro que a gente elegeu este presidente que está lá. E daí os meus filhos nasceram, e a pessoa com a qual eu trabalhava, que era o Floriano, que era deputado federal, não foi reeleito, então eu fiquei desempregada. Mas como, de novo, coisa importante, como tem poucas mulheres na política, como tem poucas mulheres que hoje em dia acreditam que podem ocupar espaços de liderança na política, a Marina Elô, que é uma deputada estadual aqui de São Paulo, tinha acabado de ser eleita, queria uma chefe de gabinete, e na minha leitura ela juntou algumas coisas. Uma, eu que tinha experiência, que tinha estudado, que sabia fazer isso, que compartilhava vários valores com ela, porque é importante poder compartilhar valor com quem é seu chefe ou com quem é sua equipe, mas também um vazio de outras lideranças femininas, porque a gente tem poucas mulheres ocupando esse espaço. E daí a Marina veio aqui na minha casa, me chamou para ser chefe de gabinete dela e eu topei. E acho que era importante falar que eu atendi no consultório como psicóloga também, até o momento de ir para Harvard. Porque eu ficava sempre meio, mas é isso que eu estudei, eu gosto, como eu faço, nanana. E daí quando eu voltei grávida de trigêmeos, ou eu cuidava de 3 filhos e trabalhava, ou eu trabalhava em 2 lugares diferentes, não dá para fazer tudo junto. Então eu abri mão de ser psicóloga clínica para trabalhar com uma coisa que ao longo da vida eu fui percebendo que é o que mais me preenche. E me preenche por tudo isso que eu contei para vocês, me preenche porque também eu acredito que é o impacto que eu posso fazer no mundo e melhorar a desigualdade que eu falei aqui, a quantidade de privilégios que tem, a falta de mulheres na liderança. Acho que tem muito espaço para mudar o nosso mundo para um lugar melhor, e que não é só eu que vou mudar, tem muita gente querendo mudar, mas que esse era o meu espaço, assim, era isso que eu queria fazer da vida. E daí, com tudo isso, esse ano eu resolvi sair candidata a vereadora e vou encarar essa loucura, que é uma campanha no meio da pandemia. Pronto. Não, acho que tenho mais 1 minuto. Acho que é só uma coisa. Uma exceção, Marina. Oi? Só porque tá bom, a gente abre uma exceção. Não, acho que tem uma coisa que é importante falar e que eu falei muito pouco de propósito, que era a relação com o dinheiro. E ali, nas respostas de vocês, de que falam o que você considera quando pensa na profissão que você quer ter, ninguém respondeu o dinheiro. E me chamou muita atenção, porque no nosso país, muito frequentemente, a profissão vem muito atrelada com ganhar dinheiro, onde eu vou ganhar dinheiro, ou mais fácil, ou de um jeito que eu sei, ou já vou seguir aquilo que os meus pais fazem, porque daí eu já entro nessa roda que está rodando, enfim. E também na minha vida foi muito, obviamente, super importante, né? Porque é com isso que a gente come, por exemplo. Mas eu acho que o dinheiro, ele nunca foi a primeira coisa que eu considerei. Ele sempre estava lá, mas ele não foi a primeira coisa. E eu já disse da nossa relação mulheres com salário e com reconhecimento, que é importante a gente ter claro aqui. Pronto. Agora eu quero conversar. Super obrigado, Marina. Pessoal, tem que tirar do mudo para ela ouvir os aplausos, né, coitada? Tô brincando. Pessoal, posso pedir para quem quiser falar, só manda uma mensagem no chat, só com o nome, não precisa fazer a pergunta não, só para a gente vai fazendo uma ordem.
E vou abusar aqui já da minha função de moderador, lançar a primeira pergunta, que na verdade é uma pergunta que você propôs, mas acho que valeria abordar, que é como você vê a importância, né, da construção de contatos, né, fazer um network, principalmente para esse mudança de carreira, né? Acho que você deixou uma história super bacana. A vida não é nada linear, né? Não é fácil quando a gente já está tudo desenhado, pelo contrário, né? Vão várias portas que vão se abrindo e normalmente eu acho que é muito da nossa rede, né? De relacionamento que aparecem as oportunidades, que é quem nos conhece, né? Se você puder falar um pouco, né? Como se avalia e como se pode construir uma rede que te ajude, né? Também a ver te desafie, né? A ver outras oportunidades também. Vocês querem ir respondendo uma por uma ou a gente junta um pouquinho? Por mim, tanto faz. Não, por um é melhor. Tá bom, então tá. Sabe que você tocou num ponto para mim, quando eu comecei a trabalhar no poder público, eu tinha uma angústia muito forte que era, como eu tinha trabalhado com psicologia e estudado psicologia, eu trabalhava então nos dois lugares, no consultório e na secretaria. Toda vez que eu tinha uma dúvida com algum paciente, eu sabia exatamente aonde eu podia encontrar, tipo, que texto que falava aquilo, ou para que professor que eu pedia ajuda, ou quando eu conversava com a minha mãe e com meu pai, que eram psicólogos também, que são, né, psicólogos também e tal. E no poder público, toda vez que eu tinha uma dúvida, eu falava, putz, com quem que eu vou falar? Porque tinha uma sensação de que ninguém ali era muito meu amigo, porque tava todo mundo... Que não é verdade, mas naquele primeiro momento era isso que eu sentia. Um querendo passar a perna no outro para chegar mais perto do secretário, para o secretário ver que você estava fazendo tal. Que era construir a rede com o secretário, né? Falsa. Porque não é assim que você constrói, definitivamente. Quando você passa a perna, alguém vai saber e vai dar... Não é bom. Mas tinha essa sensação, assim. E daí eu ficava muito angustiada, que exatamente, Eduardo, isso que você falou, eu ficava pensando assim, bom, se eu quero trabalhar no poder público, eu preciso de duas coisas. Eu preciso conhecer o poder público, conhecer o trabalho, mas eu também preciso ser conhecida dentro desse lugar. Então eu ficava assim, bem no começo. Então eu quero ser secretária de educação. Tá. Então eu preciso conseguir arrumar tempo na minha vida para estudar educação pública e entender como funciona, mas também ser referência de educação para todas as outras pessoas que um dia vão poder escolher a secretária. E ficava muito angustiada com isso, assim. Porque eu acho que efetivamente, obviamente você pode cavar o seu lugar único e exclusivamente com o resultado do seu trabalho, mas é alguém que viu que o resultado do seu trabalho foi aquele, né? Alguém que tinha acesso ao seu trabalho. Então, tenho muita clareza de que poder ser respeitoso com as pessoas, ou respeitosa com as pessoas que você trabalha, ser cuidadosa, porque é diferente ser respeitoso e cuidadoso, estar presente, ter muito compromisso com o seu trabalho. E a outra coisa é poder se permitir fazer amigos onde você trabalha, sabe? Em todos os lugares que eu fui trabalhando, eu tenho amigo de todos os trabalhos que eu fiz, eu tenho amigo até hoje. Porque, sei lá, quando eles iam, para quem é menor de 18 anos ainda não vale, mas para quem já tem mais de 18 anos, quando eles iam tomar uma cerveja, eu ia junto. E às vezes, tipo, era só para estar junto, só para ir conhecendo eles de outro lugar, e não do lugar de meu computador aqui na minha frente, a gente faz reunião, sai da reunião, toma café, né? Tem muito na vida, né? A gente tem muita coisa para oferecer além do que é o profissional. E acho que quando você se permite fazer isso, os outros também se permitem a se conhecer melhor, né? Então acho que isso é uma coisa importante. A outra eu fui pensando não de um jeito, me fugiu a palavra, mas egoísta, assim, de eu só quero me dar bem nessa relação, mas quando você constrói relações que todo mundo sai ganhando, tá tudo bem você ter clareza de aonde você quer chegar e para isso com quem você precisa conversar. E acho que isso eu e o Breno a gente viveu muito nos Estados Unidos, porque lá é muito diferente. Eles têm muita tranquilidade de mandar um e-mail para quem você não conhece e falar assim: oi, eu estou muito interessada no tema que você trabalha, vamos tomar um café porque eu quero te conhecer? A gente faz menos isso, né? A gente, sei lá, se conhece em outros lugares, tal. Mas eu acho que isso é super importante, poder mostrar para o mundo, e daí para quem estiver ao mundo em qualquer lugar,
quais são os seus interesses e quais são suas habilidades. Daí você vai construindo isso junto com as pessoas. Respondi? Muito bem. Vou pedir para o Moacir, então, fazer a pergunta dele. Por favor. Meninas, vamos perguntar também, não vamos deixar só os homens perguntarem, porque isso é outra coisa que todas as vezes acontece. As primeiras perguntas são sempre dos homens, porque as meninas ficam com vergonha. Kelvin, já vou te passar para depois, tá? Depois dessa bronca aí, vou... Boa noite, Marina. Oi, Moacir, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje à noite. É muito especial a participação de uma mulher na sua condição, falar para o nosso grupo. O nosso grupo, com a exceção do Kelvin, todas são estudantes, né? E é um contexto muito importante para a gente abordar no Brasil hoje, diante de tudo que você falou. E como nossos estudantes estão ingressando agora na carreira universitária, né? Nós temos aí a Samila, a Isabela, a Milena, a Débora, todas recém-ingressaram na universidade. E você falou uma coisa muito interessante sobre a síndrome do impostor, né? E a universidade é um local muito favorável para o desenvolvimento da síndrome do impostor. A minha esposa, a Mirceia, que está aqui... Oi, Mirceia, tudo bom? Tudo bem? Nós passamos já muito tempo na universidade. Eu terminei meu doutorado em 2016, ela está terminando o mestrado dela agora. E é um contexto... Tempo mesmo, quem faz doutorado. É um contexto muito favorável para o desenvolvimento dessa síndrome de impostor. Eu queria combinar minha afirmação com uma outra questão, a questão do feminino mesmo, né? De como a mulher, nesse contexto universitário, somado a esse ambiente de síndrome do impostor, é rebaixada desde o começo do ensino, e eu acho que isso vai afetando a autoestima da mulher para entrar no mercado de trabalho, e enfim, todas essas questões vão acontecendo. Então, eu queria que você, não é uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco mais do contexto de que elas vão começar a estudar agora, né? O começo da faculdade, essa indecisão com as matérias, o fato de elas serem mulheres num universo que ainda é muito machista, né? Tem muitas mulheres, mas infelizmente os professores são uma força negativa ainda muito grande no sentido de rebaixamento das pessoas. Nós vivemos nesse contexto. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, especialmente para as meninas, né? Junto com essa questão do machismo que a gente ainda tem muito forte hoje. Obrigado. Imagina, você falou uma coisa que eu piro, que é o seguinte: as pessoas que mais sofrem a síndrome, eu chamo da impostora, de propósito, vocês vão ver por quê, da impostora, são as mulheres. A gente é muito frequentemente colocada e se coloca nesse lugar. Mas nem o nome da síndrome a gente consegue levar, porque ela é conhecida como síndrome do impostor. É muito maluco isso. Só para dizer que é isso, realmente, assim, acho que a gente vive numa sociedade que está tentando se reconstruir nesse lugar de poder abrir espaços para que nós, mulheres, ocupemos, e a gente abre, os homens abrem junto com a gente. Não é uma luta nós contra eles, é uma luta todos juntos para conseguir compartilhar os direitos. Mas ainda é muito difícil. Tem lugares, quando você falou assim, tem muitos professores que rebaixam as mulheres, eu pensei, bom, se fosse só rebaixar, já estava bom, mas não é, né? A gente sabe que tem, além disso, tem muito assédio, tem outras questões que perpassam a nossa vida na faculdade, na academia e na vida no geral, que são muito importantes para o quanto a gente consegue se dedicar para aquilo, para o quanto a gente se sente confortável nos lugares para de fato estar lá, né, de corpo, alma, cabeça, tudo. E acho que isso é muito importante. Eu diria, eu tinha uma dificuldade e uma facilidade ao mesmo tempo, que era, quando eu estava na faculdade, a minha mãe era professora. Então tinha uma pressão de que a filha da professora tem que saber tudo, como se a filha da professora fosse a professora, mas não, eu não sou a minha mãe. E eu não estava lá para ensinar, eu estava lá para aprender. Então tinha uma pressão nessa, assim.
que era bom e ruim ao mesmo tempo, porque também me fazia estudar, eu tinha também acesso, né? Então, se eu tinha dúvida, eu tinha minha mãe em casa, eu tinha várias professoras que eram as amigas da minha mãe que eu podia perguntar e tal. E que daí, então, eu me sentia mais confortável para perguntar para elas, mas menos confortável quando eu era cobrada de saber. E acho que a gente precisa ter muita clareza de uma coisa. A gente vai para a faculdade para aprender, a gente não vai para a faculdade porque a gente sabe. Acho que isso é, assim, a coisa mais importante de poder ter conosco o tempo todo na faculdade é isso. Eu não estou aqui porque eu preciso saber todas as respostas. Eu estou aqui porque eu preciso entender quais são as perguntas que precisam ser feitas. Uma outra coisa que também está na moda e que é muito importante, e ainda bem que está na moda, é a ideia de sororidade, né? De poder ajudar as mulheres que estão ao seu redor. E, de novo, não é ajudar contra os homens, mas é dar um espaço para que a gente compartilhe as dificuldades, o assédio, que às vezes é muito frequente, é muito difícil de falar, o medo de ir e vir para a faculdade porque, sei lá, eu passo por um lugar escuro e sei lá o que pode acontecer lá, né? Tem muita coisa que está ao redor do simplesmente sentar numa aula e prestar atenção, que tem muito impacto sobre o quanto a gente consegue prestar atenção naquela aula. Então, acho que isso são coisas importantes da gente poder falar sobre elas, considerar elas e se fortalecer para superá-las, porque a gente é isso que a gente precisa fazer, é ir mudando o mundo em que a gente está para o que faz mais sentido, né? Acho que é isso. Ah, e tem uma outra coisa que é bom também, que ajuda, que é estudar, né? Enfim, quando tem que ler texto, não dá sempre para ler todos os textos, diferente do Breno. O Breno, quando chegou lá na faculdade, ele já tinha lido os textos da aula que ele sabia que ele ia fazer. E eu falava assim, mas Breno, como pode? Vou dedar você, Breno. Só para o Breno, quando eu fiz mestrado, eu passei quando ele fez doutorado, né, na UNB, em Direito. Nem tinham começado as aulas, eu não tinha nem ideia do trabalho, o que eu iria fazer de dissertação. O Breno me mandava, então, minha dissertação já tem 100 e poucas páginas. Nem começou as aulas. É isso, Óbvio, ele defendeu a tese dele antes da minha dissertação. É isso. É um cara a ser estudado. Encontrar pessoas. É que o meu lema é o antes tarde do que nunca, né? O dele é... Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas brincadeira. Não, mas acho que aí a beleza da universidade também. A gente saber que tem gente que é super aplicado, que nem o Breno, que estuda antes, que já sabe o que fazer, porque ele tem esse drive na vida, né? Essa pira na vida dele. E a gente pode ter outras aspirações na nossa vida que a gente gosta de fazer e a gente se encontre. Daí o Breno conta um pouco como foi que ele fez, dá dica de melhor aluno, os Brenos da vida, né? E as Marinas da vida vão ajudar, tipo, vamos tomar uma cervejinha aqui, relaxa, vamos conversar sobre isso. Enfim, cada um tomar cerveja para quem pode, porque o Cauã não pode, né, Cauã? Quantos anos você tem? 13 para 14. Vai demorar ainda muito. Para você tomar uma Coca-Cola, bater um papo, jogar um videogame junto. Sempre tem alguém que dá para fazer alguma coisa junto para a gente poder sair do lugar que nem sempre é tão positivo em que a gente se encontra. Respondi, Moacir? Sim. Obrigado. Imagina. Eu vou pedir licença para o Kelvin perguntar primeiro, Marina, se você puder depois olhar o chat, a Milena fez um texto aí para você, depois dá uma lida. E perguntar, Milena, você não quer fazer a sua pergunta? Minha pergunta é, como foi para você ocupar um espaço tão importante, um lugar, um cargo de tamanha importância sendo mulher? E quais foram as suas dificuldades? O que você presenciou que te marcou? Alguma coisa assim, de ser mulher e de estar no meio de tantos homens. Tá. Acho que tem algumas coisas. Uma eu cresci numa casa onde a minha mãe trabalhava tanto quanto meu pai, era tão bem sucedida e feliz com a profissão dela tanto quanto meu pai. Então eu não tinha muita clareza, realmente, assim, às vezes eu paro e penso assim, mas como eu era ingênua, pelo amor de Deus. Porque eu não tinha muita clareza de que isso acontecia lá fora. Assim, eu e meu irmão, a gente fazia as mesmas coisas, desde... Sei lá, ele trazia o namorada dele e eu trazia meu namorado para dormir em casa. E tá tudo bem, na mesma idade não tinha diferença, entendeu? Então, eu não fui construída na ideia de que a gente é menos do que eles. E mesmo assim, eu ainda tenho muito rescaldo desse formato da nossa sociedade. Mas profissionalmente,
acho que foi a primeira vez que eu me dei conta de que, nossa, tem muita diferença entre mulher e homem, era quando o meu chefe era vereador, no começo, assim, quando ele foi, sei lá, nos primeiros dias que ele foi no plenário, ele voltou falando assim, todo mundo tem certeza que você é minha namorada. Eu assim, hã? Por que alguém acha que eu sou sua namorada? Tipo, não tem nenhuma razão para ser namorada dele. A não ser, ele era homem, e eu era mulher, eu era chefe e eu era subordinada. Daí eu fui me dando conta, assim, de que lugar que as pessoas me colocavam. Que era a diamante, né? Porque ele era casado, não é que eu era namorada, eu era amante dele. E eu falava assim, mas gente... E daí eu fui me dando conta, então, de que eu ia ter que conseguir estabelecer os meus limites, né? E ter clareza do que... Ó, eu de pijama, ó. Tudo bem, você tá de maquiagem, eu tô de pijama. Eu também tô de pijama. De como eu estabelecer os meus limites. Aí eu fiquei pensando muito, então, vou me transformar numa coisa que eu não sou, que é uma mulher que usa roupas mais fechadas, terno, preto e tal, para ficar mais distante. Não, eu não sou essa mulher também. Eu gosto de batom vermelho, eu tenho 1,84 m e eu gosto de usar salto, eu gosto de usar saia, vestido. Então, eu não ia me colocar num lugar onde normalmente a gente se coloca para se proteger, né, criar uma barreira. Não ia ser assim. Eu acho que tem uma outra coisa que é ser uma mulher de 1,84 m já amedronta um monte de homem. Então, tipo, tinha menos espaço deles zoarem comigo, porque eu sou, tipo, tão grande ou maior que eles, sabe? Isso, olha, um gatinho. E isso faz diferença. Mas teve muita reunião que eu era a única mulher e que eu não conseguia falar. Ou que eu queria falar e eles começavam a explicar para mim, né, o que eu estava falando. Mas eu sei o que eu tô falando. Explicar. Mas acho que tinha outra coisa que para mim era muito importante, que era o Floriano, que era meu chefe, que não quis me colocar como adjunta no primeiro momento, mas que quando me aceitou como adjunta e viu que eu era uma boa pessoa para estar naquele lugar, super comprou as minhas decisões do meu trabalho. Então, também tinha uma parceria muito importante, que não precisa necessariamente ser com um homem, pode ser com a sua chefe, ou com a sua amiga, ou com qualquer outra pessoa, mas que tinha um espaço para eu conversar sobre o que eu estava fazendo, compartilhar as minhas ideias, os meus medos e ter certeza de que aquela decisão era a melhor decisão para tomar naquele momento, sabe? Acho que isso, assim, acho que isso que foi a coisa mais importante. E daí cortar, obviamente, qualquer piadinha sem graça, chavequinha no primeiro momento, assim, eu não dava, não. Tipo, não vem, eu não sou uma pessoa que vai ficar brincando disso aqui com você. Aqui eu tô trabalhando, sabe? O que é triste falar, né? Mas acontece muito, então acho que tem espaço. Mas é isso, mas daí hoje em dia, para mim, é muito legal, porque daí eu tenho um monte de foto que é assim, um monte de terno e o meu salto, sabe? Que bom saber. Obrigada pela experiência. Imagina. Ainda bem que você mostrou sua cara, tá ótima a maquiagem. Obrigada. Agora eu vou desligar. Milena. Obrigada, eu. Agora eu pedir então para o Kelvin e pedir para mais gente se inscrever aí na conversa, gente, por favor, senão a Marina vai lá cuidar dos filhos, hein? Vamos aproveitar o tempo dela. Então tá, primeiramente, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Sim, Kelvin, boa noite. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é, eu sempre fui muito apaixonado pelo curso que eu tô fazendo, que é Arquitetura e Urbanismo. Eu tô no primeiro semestre agora, a gente acabou de entrar junto com as meninas. E aí, eu iniciei esse primeiro semestre EAD, né? Porque a gente não tem como ter aula presencial no momento. E entrando no primeiro semestre, eu percebi que, mesmo sendo muito apaixonado pela matéria, tem umas matérias que eu não gosto. Que, tipo assim, eu não curto de estar fazendo e que, assim, inconsequentemente, eu acabo deixando ela de lado e focando nas que eu mais tenho um apreço, sabe? Nas que eu mais curto de fazer. E eu queria saber se tem... Você que fez um curso, né? Que você basicamente não queria estar muito lá. Eu queria saber se você tem algumas dicas para poder driblar essas matérias que a gente não gosta muito, para poder aproveitar elas do mesmo jeito do mesmo jeito que as que a gente gosta. Eram duas, você vai fazer outra depois ou você quer fazer a outra agora? Não, pode responder essa e depois eu faço a outra. A minha dica
Puta, senta a bunda na cadeira e estuda para não pegar DP dessa matéria. É. Não, acho que tem. Acho que tem várias dicas que dá para fazer aquilo que a gente tem que fazer melhor, né? Encontrar uma amiga ou um amigo que seja bom naquilo e estude com você, às vezes é mais gostoso. Ou uma gatinha ou um gatinho, também pode ser. Não esse gatinho que passou aqui na tela do Arthur, mas um gatinho em outro lugar. Acho que isso ajuda. Às vezes conversar com o professor quando está muito difícil de estudar, tipo, professor, está muito difícil, isso aqui é muito distante do que eu, sei lá, do que eu gosto, do que eu sei. Tem alguma dica? Você topa conversar comigo de vez em quando, sabe? Você vai bem nessas matérias? Ah, você não vai bem tão bem, porque nem começou ainda direito, né? Não, mas assim, eu tô indo bem. O problema é que quando tem muito dever dessa matéria, eu acabo deixando ela de lado para fazer as que eu gosto. E deixo ela um pouco de lado e falar, eu não curto muito isso daqui. Faz ela primeiro. É. Sabe que tem quando eu era pequena, tinha uma amiga que falava assim: se você estivesse numa ilha e tivesse uma banana, você ia comer a banana primeiro, ia ter muita fome durante muito tempo. Sei lá, eu tinha uma coisa. Uhum. Você ia comer a banana primeiro, ou a casca primeiro, ou você ia comer a banana e a casca junto. Ela tinha várias opções. E eu sempre ficava assim, mas gente, que é isso? Mas daí, hoje em dia, várias vezes, em momentos como esse, assim, tipo, putz, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas eu preciso fazer isso também, eu fico pensando, bom, eu como a banana inteira, como a casca, depois eu vou comer só a casca e a banana. E daí, o que eu fui me dando conta é que, às vezes, eu vou comer a banana sozinha, às vezes eu vou comer a banana junto com a casca para fazer mais fácil, mas acho que talvez a melhor dica é começa pelo aquilo que você acha menos legal, daí não vai ter como deixar isso para depois e você vai querer acabar logo para fazer o que você gosta. Outro é encontra alguém para fazer com você, que fica muito mais gostoso, né? Uhum. Entendi. A segunda pergunta, ela é baseada num posicionamento pessoal, assim, num acontecimento pessoal, porém eu queria saber um pouco do que você acha sobre o assunto. Eu tenho um professor que ele fez uma promessa pra gente, que era os alunos que ele mais gostassem iam futuramente trabalhar com ele na área, certo? E aí ele pretende escolher alguns alunos para poder, tipo, continuar com ele lá na frente. Os alunos que ele mais sentisse que estavam ali para aquilo mesmo, que realmente ele se interessasse. E aí eu tô percebendo que nem você falou, a maioria dos alunos estão querendo passar a perna um no outro para pegar essa chance, sabe, essa oportunidade. E aí, como ele é um educador, né, ele está nessa questão de instituto de educação, ele deveria ter um posicionamento em que não fizesse uma competição entre os alunos. E eu acho que é isso que ele realmente está fazendo. Eu queria saber, no seu posicionamento, qual a sua opinião sobre isso? Ô, Kelvin, eu esqueci de falar uma coisa na pergunta anterior, que era... Uhum. Você está no primeiro semestre, né? Isso. Então, dá chance para essas matérias, porque também às vezes a gente é muito surpreendido por aquilo que a gente começou a não gostar e daí a gente descobre beleza onde a gente menos espera. Então, É verdade. dá chance para elas. Uhum. O que eu acho disso? Acho que a gente vive numa sociedade que fica falando que a meritocracia é muito boa e a gente distorce o que significa meritocracia. Ai, caramba, porque eu Meritocracia. meritocracia. E que de fato ela pode ser muito boa, mas é que às vezes a gente distorce ela porque é aquilo que a gente quer. E eu não consigo entender por que um professor falaria isso. Até porque ele podia convidar vocês para trabalharem com ele quando acabasse o ano sem nem falar isso antes, né? Só olhando. Sim. Realmente, isso é verdade. Pensando assim, por que será que um professor falaria isso? Não sei do que é a matéria, não sei como ele se comporta. Não sei, acho que tem gente que enxerga o mundo mais como competição, né? Eu não enxergo o mundo como competição. Ainda que se você colocar um jogo na minha frente, eu vou querer ganhar mesmo, eu vou adorar ganhar. Mas acho que o jogo é uma coisa e a vida é outra. E a vida é quando a gente pode compartilhar, fazer junto, dividir dificuldades, vulnerabilidade, fragilidade, ter clareza de que tem espaço para isso também, fica muito mais fácil para todo mundo, né? Eu acredito muito mais nesse jeito de funcionar e acho muito importante eu falar isso, porque é isso. Eu sou uma mulher que foi secretária adjunta do Estado de São Paulo, que vai ser vereadora, porque vou ser eleita esse ano,
e que mesmo Amém. assim acha que é importante a gente poder ter dificuldades, compartilhar fragilidades, vulnerabilidade, ajudar as outras pessoas e não querer passar em cima delas. Então, é só para falar que é possível a gente ser assim e fazer coisas grandes e importantes porque a gente quer, sabe? Concordo. Então, eu refleti um pouco sobre o assunto e, assim, no meu pensamento, eu imaginei algo como ele tivesse fazendo isso como incentivo, É. certo? Porém, percebendo com as atitudes dos meus colegas de turma, eu sim. percebo que, ao invés de um incentivo, isso virou uma competição mesmo. Então, as pessoas não estão querendo ajudar outras para poder se sobressair com relação a elas, sabe? Então, eu não sei se é certo eu chegar nele e falar que eu não gostei da atitude, ou se eu apenas relevo e continuo na minha, fazendo o meu trabalho. Não sei também. Acho que eu testaria um pouco mais, assim. Uhum. Porque também é cedo ainda. Ele é professor do ano todo ou do semestre? Ele é professor do ano todo, ele vai estar nos 2 semestres. Eu deixaria um pouco a bola rolar para ver o que acontece. Certo. Não sei se Tá você tem bom. interesse em trabalhar com ele. Olha, tenho. Não vou negar, tenho. Putz, então eu faria o que você tem que fazer, o que é pedido, sem passar por cima Uhum. das pessoas. Eu compartilharia e chamaria outras pessoas para fazer junto. Eu ia mostrar o outro jeito de fazer, e não o que você tem visto seus colegas fazerem, né? Certo. Vou botar em prática. Muito obrigado. Imagina. Temos mais a inscrição agora da Samila, mas antes, Marina, a gente tinha pedido 1 hora, já deu 1 hora, então você que corta a gente, tá? Não, calma aí. Só para combinar, tá? Eu tinha uma reunião de campanha agora às 9h30, mas já falei que eu vou atrasar. Então tá. Então, Samila, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Então, eu ouvi você contando sua história. Primeiramente, obrigada por compartilhar com a gente, né? E aí eu queria saber, porque assim, você descobriu muita coisa que você não cresceu sabendo, né? Porque pelo que você disse, você teve uma vida muito tranquila e tal. E eu queria saber se em algum momento você conseguiu utilizar seu trabalho para ajudar minorias, se teve alguma coisa que você fez assim que você fala, não, com isso, usando o meu trabalho, eu consegui chegar, né, a ajudar esse pessoal. Queria saber o que aconteceu com você nesse sentido. Acho que teve muita coisa. Eu não resolvi a vida de ninguém, mas eu tenho certeza que muito do meu trabalho melhorou a qualidade de vida de muita gente, não de todo mundo em São Paulo. Mas você quer que eu conte algumas coisas dessa? E são coisas muito distantes, assim, que a gente não consegue enxergar quando a gente não está no poder público. Mas vou contar um exemplo. No estado de São Paulo, tem um benefício tipo o Bolsa Família, que chama Renda Cidadã, que é um recurso que o Estado paga para algumas famílias no estado de São Paulo. O estado de São Paulo também recebe Bolsa Família, assim como todos os outros estados. E a gente aqui tinha, na mesma secretaria, 4 cadastros diferentes das pessoas. Um que era para o Renda Cidadã, outro que era para o Bolsa Família, outro que era para um programa que chamava São Paulo Solidário, sei lá, São Paulo Solidário, e outro que era para um programa que chama Viva Leite, que distribui leite para crianças e para idosos. E daí quando eu cheguei, eu ficava assim, mas não é tudo para as famílias mais vulneráveis do estado? Por que a família que é mais vulnerável, que tem mais dificuldade de sair da casa dela, pegar um ônibus, porque não tem dinheiro para pegar o ônibus, para chegar no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, para se cadastrar no benefício, depois para voltar lá, para saber se recebeu, para pegar o cartão. É muito dinheiro que é despendido nesse tempo, e muito tempo, né? Por que a família precisa fazer 4 cadastros e não só um? Que serve para todo mundo. Se no nosso país a gente tem uma coisa que chama Cadastro Único Federal, que a gente já usava no estado de São Paulo. E daí o que a gente fez foi, a gente investiu um mega tempo e um monte de gente para conseguir unificar todos esses cadastros em um cadastro só. Que falando assim parece muito fácil, mas não é muito fácil de fazer. Quando a gente unificou todo mundo no Cadastro Único Federal, a gente teve impacto muito grande no estado. Por quê? Como o cadastro do Renda Cidadã, ele era mais simples do que o Cadastro Único Federal, ele exigia menos coisa e ele
quem decidia quem recebia ou não o benefício não era uma roleta que passava e via todo mundo e via quem eram os que mais precisavam, mas era a pessoa que estava na frente do computador. Então, as pessoas usavam muito mais esse cadastro para beneficiar quem eles queriam e não usavam o cadastro único. Quando a gente fechou esse cadastro, a gente obrigatoriamente mudou muita gente para o cadastro único federal. E cresceu mais de 20% o número de famílias do estado de São Paulo que passou a receber Bolsa Família. Então, era gente que tinha o direito, que tinha necessidade, que estava passando vulnerabilidade, mas não tinha acesso porque não tinha uma lógica no poder público de olhar primeiro o cidadão. Então, por exemplo, eu acho que esse é um grande impacto na vida de muita gente. Que agora, por exemplo, com a pandemia, como a gente está concentrado no Cadastro Único Federal, que não é uma ideia minha, mas é uma ideia genial do ponto de vista do poder público, é muito mais fácil de saber quais são aquelas famílias que têm maior dificuldade de ficar dentro de casa porque elas não vão ter o que comer e como é que o governo pode facilitar para que elas fiquem. Muito bom, muito obrigada. Imagina. Pedir agora, então, para o Cauã fazer a pergunta dele. Boa noite, Marina. Boa noite. Então, basicamente, eu gostei muito de tudo que você falou e tal, tô até anotando aqui. E, assim, basicamente a pergunta é qual é seu e-mail? Porque eu tenho várias perguntas para fazer. Então, basicamente, era isso. O meu e-mail é o mais arriscado, que eu sou meio ruim de e-mail, mas eu respondo. Pode demorar, é só para falar que vai demorar. Mas o meu e-mail eu vou anotar aqui no chat, acho que é mais fácil, né? Tá bom. Peraí. Vou deixar todos os meus contatos aqui. Esse é o meu e-mail. Gmail.com, né? Fiz errado. Vou fazer de novo. Ou então... Alô? Foi, já printei tudo. Mas o Cauã, faz uma pergunta que agora eu vou ficar muito curiosa. Tá, Vocês não vão ficar uma curiosos? das perguntas... Calma, deixa eu ver aqui de todos os negócios. Ok. Uma das perguntas é o que você acredita que você pode mudar no mundo para ele ser melhor com a sua profissão? Com a minha profissão? Sim. O mundo é um lugar meio grande, né? Vamos pôr o Brasil, pelo menos. Pode ser. Que já é enorme. Acho que sendo uma política, que é isso que eu quero ser agora, né? Hoje em dia eu me colocaria no lugar de executiva pública, chefe de gabinete, mas eu quero ser política. E daí eu acho que tem muita coisa que eu posso mudar. Posso ajudar a mudar, né? Não vou mudar sozinha, porque, calma, eu vou te falar, tem muito pouca coisa que a gente muda sozinho. Nem o meu cabelo eu mudo sozinha, que eu preciso de alguém para me ajudar a cortar, porque eu não sei cortar ele. Mas acho que eu posso ajudar a gente a entender que dá para ser política e ser honesta. Que dá para ser política e não político, que já é uma mudança muito grande. Outro é que dá para ser política honesta e comprometida com aquilo que a gente está se propondo a fazer. E não prometendo, porque promessa é bem difícil da gente cumprir quando não depende só da gente, né? O que mais que eu acho que dá para fazer? Eu acho que eu tenho muita vontade de mudar a ideia de que mães não podem ser políticas, porque eu sou mãe de 3 gêmeos e eu quero ser política e eu vou ser política. Que mais? Só aí já tem bastante coisa, né? E outra coisa que eu quero, e tenho certeza de que se eu for eleita eu vou conseguir ajudar a mudar, é de que política boa, política trabalha, não fica fazendo coisa que a gente não sabe exatamente o que é.
compartilha a agenda, mostra onde está investindo recurso público, toma decisões não a partir do que eu acho, ou do que eu acho que eu vou faturar melhor, mas a partir do que a ciência mostra, do que os dados estão falando, que também é uma coisa que nem sempre a gente vê acontecendo. Acho que eu tenho muita vontade de conseguir mudar o formato e o respeito com que a gente trata a política, o espaço que a política ocupa no nosso dia a dia e a consequência de uma boa política para o país. Pouca coisa. Obrigada. Imagina. Marina, podemos fazer uma última? Podemos, vamos embora. Então, vamos lá, Moacir. Não pode conversar, gente. Eu estou quase para pegar um copo d'água, ficar aqui um tempo. Marina, você teve uma experiência internacional muito relevante na sua carreira, né? Então, você estudou em Harvard, né? E eu queria que você falasse um pouco para os meninos qual que é a relevância de, dentro de um currículo acadêmico, a experiência internacional. Essa pergunta é muito tricky, é muito difícil de responder, porque acho que tem duas coisas. Uma é porque eu não acho que todo mundo tem esse acesso, né? Então, se a gente coloca muita relevância para isso, a gente está dizendo para um monte de gente que não necessariamente vai conseguir conquistar esse espaço, de que isso é muito importante. Eu não coloco nesse lugar com certeza. No meu trabalho, várias vezes, eu não falo que eu fiz Harvard, para falar bem a verdade para você. Porque é isso, porque como eu trabalho com a política de assistência social, com diversidade, eu trabalho com gente que recebe Bolsa Família. Então, para mim, é muito duro me colocar e colocar os meus privilégios como muito importantes e mais importantes do que aquilo que tem no dia a dia de, sei lá, a maior parte da população do nosso país. Por outro lado, é isso, quanto mais a gente puder falar do que a gente aprende lá fora e o que a gente escutou, não só nos Estados Unidos, mas com os outros países que estavam lá estudando com a gente, e poder ter clareza que, de fato, assim, estudar lá me deu a chance de conhecer muita coisa que eu não conhecia aqui de São Paulo. Então, é uma coisa relevante, né? E eu acho que também, por outro lado, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente pode estimular o Cauã, o Kelvin, a Milena, a Débora, a Samila, a Lavínia, o Breno não, que ele já foi, mas a querer estudar, ir atrás de bolsa, entender como funciona. Acho que hoje em dia talvez hoje em dia com o dólar neste valor que está, esteja mais difícil de conseguir bolsa, mas acho que o nosso país tem se aberto para criar relações, de novo, com esse presidente está mais difícil, mas relações com outros países e investir na academia e para que os brasileiros possam estudar. Então, oi, Isabela. É tão mais legal quando vocês mostram a cara de vocês. Então, acho que é isso. Acho que é super importante a gente poder estudar. Se a gente puder estudar fora, tem também o gostoso de morar fora, né? Que é isso. Quando você mora fora, tudo é uma novidade. Você aprende com tudo, sei lá, do jeito que você toma café, outro tipo de café da manhã. Então, você aprende a fazer um café de manhã diferente. Enfim, é tudo muito diferente. Que acaba fazendo a experiência ser mais gostosa. Mas, eu vou te falar, tem muita coisa do que eu aprendi em Harvard que eu falava assim, mas isso eu já sabia. Porque o meu chefe aqui de São Paulo, Floriano, ele era um cara que nunca tinha estudado fora, mas que gostava muito do poder público e tinha estudado muito e sabia muita coisa. Então, não é que necessariamente lá eu tive acesso a coisas que eu não teria aqui. Tem um mix, tem coisas que eu aprendi lá que eu não aprenderia aqui, mas tinha coisas que eu aprendi aqui com nós brasileiros, chão e terra do Brasil, que eu vi lá também, entendeu? Então, eu acho que é importante porque estimula a gente, mas não pode ser paralisante, do tipo, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar naquele lugar. Eu fui secretária adjunta antes de ter estudado em Harvard, né? Então, para mim, não foi uma coisa que foi significativa para eu conseguir atingir lugares importantes na minha vida profissional. Muito bom. Obrigada. Mas para mim foi muito importante porque eu engravidei lá, e daí... Marina, última pergunta. A última antes da próxima, pode ser? Vai lá, Isabela.
Olha, só para pedir, Débora e quem ainda não fez, Lavínia, especialmente a Lavínia, que eu sei que participou de um evento ontem e fez trocentas perguntas, né? Espero que faça pelo menos uma para a Marina. De mim para me perguntar coisas? Mas vai lá, Isabela. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente por compartilhar sua história com a gente. É muito inspiradora. Eu estou no primeiro semestre de Letras em Inglês, então estou muito feliz em saber que você já cursou psicologia, porque psicologia sempre foi uma segunda opção para mim. E a minha pergunta, já que teve outras experiências estudando aqui no Brasil, estudando em Harvard, é a diferença que você notou nos estudos, nos métodos que eles utilizaram e o que sentiu falta. Já que a senhora teve essa experiência tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Respeito. Eu vou respeito, costume. Desculpa. Imagina. Você quer saber o que eu achei que tem de diferença, assim, da didática, no formato de aula e tal? Porque eu tenho muita vontade de estudar fora também, e é um plano, antes de começar a dar aula de inglês, eu ter minha própria experiência estudando fora também. Então, é um sonho. Eu acho que tem uma coisa que é muito diferente, que, pelo menos em Harvard e no mestrado, eu não sei como é na faculdade, mas eu acho que é mais parecido do que aqui, por exemplo. Fica muito ao cargo do aluno estudar de fato, assim. Óbvio, você tem que passar na prova e daí, para isso, você precisa estudar. Mas, para cada aula, o professor dá um monte de matéria, um monte de texto, por exemplo, que você tem que ler. E ler não significa fazer, tipo, li, só porque eu tenho que ler. Mas é ler e estudar, entender o que está sendo escrito, e pensar sobre aquilo, e refletir sobre aquilo. Porque na aula, ela é muito menos expositiva. O professor fica falando muito aqui no Brasil, né? O professor conta aquilo que você já leu. Lá não. Lá você lê e o professor sabe fazer perguntas. Ele vai perguntando meio que assim, para a Isabela, agora para então você tem e se ele me perguntar, então eu preciso saber responder, porque eu não quero passar vergonha na classe. Que de uma certa forma estimula a gente a estudar mais, porque você tem de fato esse medinho de passar vergonha na classe. Aqui no Brasil não tem muito isso, pelo menos na minha experiência de faculdade não tinha muito isso. Era, dava uns textos, daí você lia uns, outros você não lia, alguém te contava mais ou menos o que aconteceu, sabe? Eu acho que isso era muito diferente lá, assim, o formato de aula vinha muito dos alunos e menos do professor. O professor sabia fazer as perguntas certas para poder te estimular a pensar sobre aquilo que você queria aprender. Isso é muito rico, isso é muito legal. Respondi? Sim, muito obrigada. Já pego bagagem para como ensinar também. Muito obrigada. Imagina. Joia. Pessoal, mais alguém? Acho que alguém se inscreveu aqui, não? Acho que não, era a Isabela. Ela foi a última. Não, gente, vou aproveitar. Vou eu, então, fazer uma última pergunta aqui. Marina, hoje a gente vê... Bom, falo hoje porque eu não sei como era no passado, né? Mas muita gente está com uma sensação de peixe fora d'água, né? Que não se sente realizado com o que faz, né? Não encontra propósito. Você até com uma trajetória de muita mudança, que dica você daria, né, para pessoas que se veem pouco confortáveis onde estão, pensam numa mudança, mas falta aquela vontade de agir? Acho que a Lavínia quer perguntar, eu topo, viu? Sim. Era só para dar tempo para eles tomarem coragem, tá? Tudo pensado aí. Acho que tem uma dica que é permitir estar no lugar de quem não tá bem e tá frágil e precisa pedir ajuda. Porque ajuda não é tipo, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não consigo sair daqui. Mas, pô, você tá pra conversar comigo? Porque, sei lá, tá muito difícil essa faculdade, eu não tô curtindo. Ou, putz, esse trabalho aqui, nada nesse trabalho me deixa feliz. Eu efetivamente preciso começar a pensar como é que eu mudo isso. Então, acho que o primeiro é poder se permitir pedir ajuda, e a gente tem pouco isso na nossa sociedade. A outra às vezes, entender que a gente precisa fazer um plano para conseguir sair da onde a gente está. Porque não é que
a gente não precisa comer, que a gente não precisa do salário no final do mês, né? Então, eu estou imaginando que todos nós precisamos. Então, não dá para falar assim, hoje, estou muito infeliz, não quero ficar aqui, tchau. Quer dizer, até dá. Às vezes dá. E às vezes é importante fazer isso, porque se a gente está sofrendo muito, é até melhor sair. Mas às vezes bom, eu estou muito infeliz aqui, eu não vou ficar aqui. Então, para onde eu quero ir? O que eu preciso ter para conseguir chegar nesse lugar? Eu preciso economizar 30% do meu salário durante X meses para poder ter uma grana para ficar desempregado um tempo até eu procurar um emprego? Ou eu preciso economizar uma grana para poder trabalhar num lugar que eu vou ganhar menos, mas que eu vou ser mais feliz e vou construir de lá uma outra oportunidade? Acho que é isso. Um é se permitir pedir ajuda, outro é fazer um plano de para onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para conseguir chegar lá. Às vezes o plano não dá certo e às vezes a gente precisa recorrigir a rota do plano. Mas às vezes o plano também fortalece a gente naquilo que a gente quer fazer. E às vezes ele dá certo, que é lindo. Gente, só uma dúvida aqui, ignorância minha. Milena, você quer fazer uma pergunta? Para mim está parecendo que está com uma mão levantada. Eu não tenho a mínima ideia do que isso significa. Eu pensei que quando apertava esse botão, aparecia que eu queria fazer uma pergunta. Então tá. Não, é que eu não... Então a Lavínia faz a pergunta dela e depois você fala, tá bom? Lavínia, por favor. Vou ligar aqui. Oi, Lavínia. Pronto, oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Assim, eu também tô bem. Eu fico muito admirada, assim, ao ver uma mulher como você, né? E realmente é uma inspiração ver mulheres assim chegando lá, sabe? Mesmo assim, passando por essas dificuldades. Assim também como eu vejo a professora Micéia, que está fazendo seu mestrado. Então, são esses tipos de mulheres que realmente me inspiram e creio também que inspiram as meninas que estão aqui agora. Eu queria saber como é que você faz para assimilar tudo isso, para fazer tudo isso que você faz, porque você é mãe de trigêmeos, você estuda, né? Eu tenho certeza que você sempre está buscando conhecimento, você trabalha e tem esse cargo tão importante, e agora está trabalhando numa campanha, e como é que você faz tudo isso? Lavínia, eu tô tentando entender também. Não, acho que tem algumas coisas. Uma quando a gente não... Quando eu posso sair de casa, encontrar minha mãe, minhas amigas, sei lá, todo mundo, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda a cuidar dos meus filhos, que é muito importante. E eles me dão espaço para poder trabalhar e para poder, por exemplo, investir na minha candidatura e para poder, às vezes, sair para dançar com as minhas amigas, porque isso também é muito importante e é uma delícia. Então, acho que eu tenho pessoas na minha vida com as quais eu posso contar. E não necessariamente para seus pais. Pode ser amigo, pode ser tio, pode ser professora, pode ser professor, enfim. E isso vem a partir daquilo que eu falei no começo, que era ter respeito, ter cuidado, ser transparente, honesto, tal. Isso é uma das coisas que faz. A outra eu tenho muita energia. Tenho muita energia. Eu tentei engravidar durante muito tempo e não consegui. E daí, quando eu fiz um tratamento que não deu certo, daí eu e meu marido ficamos deprimidos ali, meio triste, um pouquinho mais do que triste, durante uma semana, assim. E daí eu falei pra ele, bom, eu não vou ser mãe, eu vou ser presidente do país, porque eu tenho muita energia, eu tenho muito amor pra dar. Não dá pra ficar só entre eu e você. E eu não vou mais ser presidente, não quero mais ser. Até porque agora eu tenho 3 filhos, né? Muita coisa pra cuidar. Mas eu acho que eu sou muito movida pelo aquilo que eu gosto, assim. E de alguma forma eu fui construindo na minha vida coisas que eu gosto de fazer. Então o meu trabalho nunca foi um problema. Eu trabalho várias vezes no final de semana, à noite. Mas eu também saio várias vezes, eu também durmo muito. Eu também fazia esportes antes de ser mãe, agora tá mais difícil de achar um espaço. E a outra coisa que eu me permito ontem à noite, eu não estava conversando com vocês, eu estava chorando no colo do meu marido, falando, eu não vou dar conta de fazer tudo. Que é poder ter espaço de fragilidade, né? Porque quando você fala assim, com certeza, é muito bom ouvir a sua história de mulheres fortes, inspiradoras, eu falo, não, eu não quero que ela me coloque num lugar super assim, inalcançável, eu não sou. Eu choro várias vezes, eu como um monte de doce, porque eu acho que eu não vou conseguir dar certo, daí eu fico puta que eu comi um monte de doce. Eu não dou conta de fazer coisas, às vezes, e eu peço desculpa, e tudo bem, às vezes não é tudo bem, mas é tudo bem. Eu
Eu não tô com os meus filhos todo momento que eu gostaria de estar. Agora eu tô morando com eles e vivendo com eles todo o tempo dentro da minha casa enfurnada, então não tem isso. Mas mesmo assim, hoje meu marido estava brincando com eles e eu estava trabalhando. Eles passavam na janela, falavam, mamãe, mamãe. Eu assim, não posso. É muito duro. Então acho que é isso. É um pouco ter clareza do que quais são as minhas prioridades e fazer um joguinho com elas, assim, né? Você tem vários pratinhos que você vai... Sabe aquele chinês que faz vários pratinhos, assim? Sabe qual é essa imagem? De desenho? É isso, Não, fez um pratinho... Não? Putz. Procura depois no Google. Com certeza vai ter, assim, um meme de um chinês com vários pratinhos, ele vai... E às vezes o pratinho quebra. E daí, se você estiver junto com alguém que te ajuda a colocar, a colar e segurar e tal, e esse alguém não precisa ser namorado, pode ser amiga, amigo, qualquer pessoa. Um padre, alguém de religião, enfim, pessoas na sua vida, que te ajudam a consertar o pratinho e colocar ele para rodar de novo, fica mais fácil. Às vezes você passa o pratinho para alguém rodando para você enquanto você vai fazendo outra coisa, daí você pega o pratinho de novo, enfim. Acho que é poder fazer aquilo que gosta e ter clareza de que às vezes a gente não vai dar conta e tá tudo bem não dar conta de tudo. Com certeza, muito obrigada. Imagina. É a Milena? Milena, vamos lá para encerrar então. Oi, Milena. É uma pergunta... Oi, de novo. É uma pergunta que pode parecer meio besta, mas é muito significativo para mim conhecer uma pessoa que estudou em Harvard e principalmente uma mulher. E eu queria saber, não sei se você vai achar invasivo, mas eu queria saber... faz a pergunta. Tá, eu queria saber como você conseguiu chegar lá, qual foi o processo que você fez, como você conseguiu estudar em Harvard. Até hoje eu tô tentando entender também, tá? Mas vou te contar o que eu fiz. Eu peguei H1N1. Depois que eu não consegui ter filho e que eu decidi que eu ia morar fora, eu não sabia exatamente como fazer isso, porque nunca esteve no meu radar, nunca foi uma coisa que eu quis fazer muito. Mas daí, eu peguei H1N1. E meio parecido com o que a gente está vivendo hoje, eu fiquei 11 dias trancada na minha casa, sem poder sair. Porque eu ainda passava, né? Era contagioso. E aí eu fiquei aqui, eu não tinha filho, né, naquela época, então tinha muito tempo durante o dia. Um computador, essa vontade de estudar, e fiquei tipo, bom, vamos lá, vou ter que encarar. Aí fiquei estudando, pensando, conhecendo. Eu nem sabia que tinha uma faculdade em Harvard. Eu realmente não era uma coisa que estava programada na minha vida, sabe? Uhum. E daí eu fui estudando e escolhi um curso lá, meio assim no chute. Porque era um chute fácil, né? Qualquer uma era um monte de faculdade boa e reconhecida. Qualquer uma delas ia dar bom ali. Não era um chute que dava para dar ruim. E daí eu fui fazer uma aula, porque tem uma prova que você tem que passar, que o Breno deve passar com o pé nas costas, mas a Maria não passa com o pé nas costas, que era GMAT, chama. Que é matemática do ensino médio, e eu sou muito ruim de matemática. Então eu comecei a estudar sozinha. Mas, Marina, antes você não precisou fazer ela, né? Não. Você precisou para Não, vou chegar aí. Aí eu fui fazer, estudar, tal, eu sentei todo dia, eu ficava estudando aqui na minha cozinha, meu marido para cima e para baixo, meus amigos passeando, eu vou fazer esse negócio, eu vou estudar esse negócio, preciso ir bem nessa prova. Estudei louca, pus um monte... Meu marido passou aqui e deu risada, porque era isso mesmo que eu fazia. Pus um monte de post-it na parede da minha cozinha, com um monte de fórmula. Muito difícil. Daí eu fui lá, fiz a prova e melhorei, assim, 20 pontos. E eu precisava melhorar 353 pontos, entendeu? Aí eu falei, não sei se isso aí é pra mim, não. Não sei se eu vou conseguir. Aí, eu não sei como, alguém me falou assim... esse curso aqui, você não precisa dessa prova. É esse aí que eu vou... É esse aí, então, que eu vou tentar, porque essa prova aí realmente não é para mim. Então, eu não precisei desse negócio, que é, para mim, o mais difícil. Daí, a outra coisa que tinha que fazer 3 redações. Eu fiz a redação, e eu era psicóloga nessa época, e tinha uma ex-paciente minha, que tinha ido morar nos Estados Unidos e estudar.
Então, eu fiz a minha redação, liguei para ela e falei, ó, é meio diferente isso que eu vou te pedir, mas eu tô querendo estudar fora. Pode olhar a minha redação e me dar umas dicas? E daí ela me deu umas dicas. E daí eu precisei de 3 cartas de recomendação. E tinha uma coisa que era muito importante, que era não peça carta de recomendação para a pessoa mais importante, necessariamente, que as pessoas conhecem, mas para a pessoa que sabe falar de você. E isso para mim fez muito sentido, assim, porque como eu tinha trabalhado muito tempo para o PSDB, eu conhecia o presidente Fernando Henrique, por exemplo. Eu vi ele várias vezes, fui em um monte de reunião dele, ia na casa dele, numas coisas e tal. Eu podia pedir para ele. E ele ia fazer uma carta bem assim, com 3 parágrafos, já estavam prontos no computador dele, ele ia pôr o meu nome lá, e eu ia mandar achando que eu estava arrasando. Mas eu não escolhi fazer isso, porque eu queria realmente alguém que pudesse falar de mim. Então, eu escolhi uma professora da faculdade, uma pessoa que tinha sido minha chefe, que eu admirava muito, e meu chefe, que tinha trabalhado comigo 12 anos, eu fui assessora direta dele, então ele me conhecia de cabeça para baixo. E daí, então, tinham 3 cartas que realmente falavam sobre a Marina, não falavam sobre qualquer pessoa e estava o nome da Marina lá. Eu acho que isso faz diferença. Sei lá, e daí, cá entre nós, eu acho que eu fui selecionada porque tem poucas mulheres no poder público ocupando espaços de relevância, porque a gente poucas vezes vai para lá. Então, óbvio, eu tinha construído uma carreira que era importante, que tinha muita coisa que eu tinha feito, eu falei dos meus feitos, tal, nas cartas que tinha que fazer, mas também tem pra gente um espaço, e acho que para a geração de vocês ainda vai ter, felizmente, e infelizmente para vocês, mas infelizmente para o mundo, que tem muito pouca mulher ocupando espaço. Então, quando a gente se joga para fazer, ainda tem espaço para a gente com um pouquinho mais de facilidade. Não é fácil, mas ainda tem um pouquinho, porque a gente precisa reforçar esses lugares, entendeu? Então, é quase como se fosse uma cota feminina, né? É isso. Nossa, eu tô com muito calor. Tô vermelha, né? Não tô vermelha? Não. Então, acho que foi isso que aconteceu, assim. Tinha uma história no poder público que era o interesse da faculdade, tinham cartas que falavam sobre mim de fato, não tinha o GMAT, que era sensacional, porque senão eu não ia passar, e tinha poucas mulheres com um histórico como esse, assim. Então, acho que é isso. O que você acha, Breno? Entendi. Obrigada. Imagina. Marina, acho que você pegou todos os pontos. A questão da carta de recomendação é realmente uma coisa que você tem que ter feito para saber isso, né? Porque a maior parte das pessoas realmente acha, eu vou botar a pessoa mais importante que eu conheço. É muito mais importante alguém que realmente consegue falar de você. E aí uma das coisas que bancas olham quando elas estão apreciando se vão aceitar você ou não é quais são os exemplos concretos que citaram. E aí você realmente precisa de alguém que vai conseguir dizer, olha, eu lembro quando a fulana, o fulano fez isso aqui, porque é uma coisa que eles notam, parece que a pessoa realmente conhece, parece algo que mostra o que aquela pessoa é capaz de fazer. E aí, esse é um insight bem legal da Marina, porque se vocês forem entrar em algum processo que precisa de carta de recomendações, vocês precisam ter pessoas que recomendam vocês. E aí é importante aproveitar esses contatos, trabalhar com pessoas que estão em posições um pouco mais sênior. E uma coisa que eu espero que o Moacir tenha um problema daqui a uns 5 anos é ele ter que escrever várias cartas de recomendações sobre o trabalho que fizeram. E eu recomendo vocês garantirem que ele goste, que ele tenha boas coisas para dizer sobre vocês. E quanto então, eu diria isso sobre carta de recomendação. Sobre as redações, a Marina comentou que ela teve que escrever, e as redações, elas são, elas fazem perguntas que parecem meio simples, mas você acaba tendo uma crise existencial e passando meses pensando como responder, o que importa para você e por quê? Quais são suas maiores realizações? O que você vai fazer daqui a um tempo? E eu acho que o último ponto que eu diria que, como a Marina falou, então teve o DMAT que acabou não tendo que fazer, mas assim, mesmo o GMAT, não é, mesmo uma prova difícil dessa, eu tive que fazer para um outro mestrado que eu fiz, ele não é
Ele é uma prova difícil, mas você não pode nunca pensar que é a prova impossível. É a prova que você tem que planejar. Então, quando eu fiz essa prova, eu estudei, eu passei um ano estudando só para ela. Eu li todos os livros que eu tinha na internet sobre ela. Não li todos os os livros. Mas assim, é que você fez um pouquinho, você não teve tanto tempo quanto eu, né? Eu sabia que queria fazer isso, então foi muito tempo que eu gastei para preparar. Mas assim, não é nenhuma prova dessa é impossível, é só você se planejar com bastante tempo e preparar. Então, acho que é isso que eu adicionaria nos pontos que a Marina já levantou. Não, acho que é isso. O GMAT realmente não é impossível. Ele é mais difícil para algumas pessoas e menos difícil para outras. Assim como tem outras coisas que são mais difíceis para algumas pessoas e menos para outras. Então, o que eu fiz foi, bom, esse é um teste que para mim é difícil, quase impossível, mas não é. Eu quero muito estudar agora como é que eu faço um jeito de não precisar desse teste. E daí eu consigo, entendeu? Tem jeitos para fazer coisas na vida que você gosta que não precisa necessariamente ser sofrido e demorar tanto tempo que você precisa estudar tanto. Blá, 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 blá. E só falar uma coisa muito incrível, que enquanto o Breno estava falando das cartas de recomendação, eu fiquei pensando, a gente vai terminar como a gente começou, né? Que a gente começou falando da minha dificuldade de ter teoria, mas também construir relação e ter gente que me conhecesse, e como isso para mim era importante. Bonito isso, gostei. Obrigada, gente, pelas respostas. Ajudou muito. Que bom. Gente, só aproveitando esse tema, Moacir, a gente podia até, eu acho muito interessante todo o processo de inscrição no exterior, porque ele acho que é muito mais desafiante do que os modelos tradicionais no Brasil. Talvez tirar do mestrado, né, pós-graduação, porque aí deixou de ser só um vestibular, né, uma prova, e entra no lado humano, né, atividades extracurriculares. A gente podia até pensar em propor para o pessoal, pelo menos, não a carta de recomendação, mas essas cartas, eu esqueci o nome, né, motivacional, né, que é você se apresentando, que é um desafio, escrever sobre você. Eu, particularmente, eu tenho horror, já tive pesadelos para fazer isso, mas é um exercício super importante, trabalha até sua autoestima, você se organizar. A Marina falou a questão, né, você lutar pelo seu salário, né, quando você acha que merece, e vem muito, quando você consegue pôr isso no papel, né, que eu tenho uma trajetória interessante, né, é uma forma de você mesmo se valorizar. E até propor, Moacir, eventualmente a gente até pensar numa atividade, isso aqui já não se desenvolveu, a gente pedir, né, para os alunos, para a turma também começar a trabalhar isso, né? E aproveitamos a experiência do Breno, que já, né, passou em vários processos seletivos, quem sabe da Marina, se quiser também ajudar, a gente pode depois até fazer uma discussão, dando dicas, né, que tipo de coisa é interessante se colocar, né? Não sei o que você acha, Moacir. Eu acho muito interessante essa ideia. E aproveitando uma coisa que eu pensei depois de ter ouvido a Marina falar, é que a gente pode começar a desenvolver a importância dessas relações no ambiente micro, né? Então a gente falou sobre ir para fora para estudar, é muito legal, mas os intercâmbios internos também, né? Dentro da própria cidade. Quem quiser vir para São Paulo, joia. Ano que vem, se der certo, tem um gabinete na Câmara Municipal, se vocês quiserem conhecer. A gente tem um projeto no coração de levar os meninos para São Paulo, Marina. Pode vir. Um turístico. Legal. Bem legal. São Paulo é muito legal. Eu adoro. Então, eu quero. Pode botar meu nome. Eu também. Eu estava pensando uma coisa enquanto o Eduardo falou, que é muito importante, assim, e que a Michelle Obama, no documentário que ela fala isso, tem um documentário dela na Netflix que ela fala isso, assim, quando você falou assim, a minha trajetória é importante ou é interessante, é muito, 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 muito importante que a gente tenha clareza de que ter uma trajetória interessante não significa ter conquistado as coisas mais reconhecidas pela sociedade, mas que se você é uma pessoa que... Enfim, ela fala isso no momento em que uma menina fala assim, eu não tenho muita coisa para contar, mas eu estudo aqui, trabalho ali, cuido dos meus pais, ajudo a minha família, faço não sei o quê, no ônibus faço não sei o quê. Ela fala assim, como é que você não acha que você tem muita coisa para contar? Olha a quantidade de coisa que você faz
E por que você faz cada uma dessas coisas, e o que significa isso nesse país em que a gente está vivendo, nesse momento em que a gente está vivendo. Então, só para deixar muito claro isso, assim, que ter uma trajetória importante, significativa, não significa ter alcançado lugares de poder, mas significa ter construído uma história que faz sentido dentro da sua história, né? Dentro daquele lugar onde você está, nas lutas que você enfrenta no dia a dia, na postura que você tem com as outras pessoas. Eu vou reforçar isso, porque a gente tem muito pouco na sociedade, mas é o cuidado e o respeito que você teve com as pessoas que passaram o seu caminho, assim, isso faz a sua trajetória ser importante, né? Maravilhoso. Pessoal, queria fazer um pedido, se ninguém se importar, todo mundo abrir a câmera só para a gente registrar o... Me manda depois eu vou postar? Mando sim. Se não se importarem... Eu já tirei print no início também. Não, mas agora com todo mundo, né? Todo mundo se arrumando. E só a Débora não vai conseguir, pessoal. Porque tá ruim, né? Não, tudo bem. Poxa, mas aí a Milena vai arrasar, né? Eu tô muito arrumada pra esse evento. O bom é que você tá com um travesseiro no fundo, daí dá uma quebrada, assim. Tirei a foto aqui, pessoal, então... Eu também? Já. Depois a gente compartilha aí para... Pois é, Débora, eu fiquei lisonjeada que ela se organizou só para me ver, assim. Foi, a gente não queria falar não, mas foi. Pessoal, eu vou passar um formulário, depois pedir ajuda para o Moacir, que é um questionário só para vocês ajudarem a gente a avaliar aqui. Foi o primeiro evento que a gente fez, né? Então é importante a gente ver o que vocês acharam, né? Que foi bom, o que pode melhorar, que tema vocês querem que a gente trate. E deixar o super obrigado para a Marina, história fantástica. Esperamos contar com você ano que vem lá Sim. Na Câmara. Precisamos de gente como você, né, contagiante a sua energia. Aqui em Brasília a gente nem tem essa posição, né, mas vamos passar boas energias aí para você. Mas foi ótimo. Bom, do meu lado aqui foi muito bom mesmo. Esperamos contar em outras oportunidades ainda, né, com esse contato, porque acho que tem muita coisa, né, 1h40 não dá para sugar toda a experiência e tudo que você tem para compartilhar com a gente. Mas, em nome da Construir Brasil, deixo aqui muito obrigado a você, a todos os nossos alunos também, né, sei que um horário nada bom, né, também, mas super obrigado aí por terem aderido aí, e depois a gente aguarda aí o retorno de vocês para a gente ver, né, sobre, os horários estão bons, né, a estrutura, a forma de organização do evento, até a ferramenta, né, peço desculpas, até a gente mudou em cima da hora de ferramenta, conversando com o Moacir, a gente achou que o Zoom teria recursos melhores para fazer. Eu adoro o Zoom, acho ele animal. Né? Então, enfim, estamos aprendendo também. Hoje aprendi a mãozinha aqui do Zoom para que serve, que eu nunca tinha visto na vida, né? Mas nada como um dia após o outro, gente. Então, super obrigado, boa noite a todos e esperamos encontrá-lo em outra oportunidade, Marina. Eu que agradeço, assim, de verdade, para mim é uma delícia poder conhecer pessoas, escutar perguntas e contar, falar um pouco mais desse jeito menos violento, menos agressivo, mais respeitoso, mais cuidadoso, carinhoso, que eu acho que dá para viver e é muito mais gostoso para todo mundo, assim. Não que o mundo seja encantado, não é. Muito bom, várias palmas. O mundo não é encantado, tem muita coisa na vida que é dura, assim, mas se a gente não conseguir enxergar a beleza e compartilhar a beleza com as pessoas, fica muito mais difícil para todo mundo. Então, só para me colocar super à disposição, coloquei aí todos os meus Instagrams, inclusive dos meus filhos, que é lindo, é uma delícia, é uma alegria todos os dias. Obrigada, gente, muito obrigada, parabéns. Marina. Oi? Queria falar rapidinho aqui, agradecer, né, em nome de toda a nossa equipe, agradecer o pessoal do Construir Brasil, agradecer a sua presença, que realmente é muito importante, ajuda muito a gente nessa caminhada, assim, eu sei que, você sabe, né, quão difícil, complicado é esse caminhar todo, e sério, faz muita diferença pra gente, então, de novo, muito obrigado. Parabéns, gente, pelo trabalho de vocês. Breno, obrigada, amigo, adorei, viu? Espero que tenha
superado Marina, as foi excelente. expectativas. Beleza. Obrigadão, gente. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite pra Tchau, vocês. até mais. Eu quero a foto. Alguém me manda a foto? Mandamos sim. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a conversa foi excelente. Nós gostaríamos de aproveitar para agradecer mais uma vez a participação da Marina, pela excelente contribuição, dizer que a gente continua contando com ela para próximas falas, também deixar registrado aqui o agradecimento à Construir Brasil. A Construir Brasil é uma ONG que tem acompanhado o desenvolvimento do projeto Mudamente desde sua origem, e sem ela a gente não teria conseguido chegar até onde a gente chegou, nem projetar tantos planos para o futuro quanto nós temos planejado. Então, pessoal, gostou do vídeo? Deixa aqui embaixo seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, continue acompanhando o nosso trabalho. Nós temos muitas novidades ainda para o ano de 2020. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima. Tchau!